Juro solenemente não fazer nada de bom. Como todos sabemos, o mundo bruxo é cheio de habilidades e coisas incríveis, mas dentre essas habilidades algumas se destacam. E no vídeo de hoje vamos ver algumas delas. Fique até o final que a última tá incrível. Você não pode perder. Primeira habilidade, Metamorfomagia. Bom, os metamorfomagos possuem a incrível habilidade de modificar seu corpo livremente, tendo para isso total liberdade sem uso de magia. Como, por exemplo, poder trocar a cor da pele sem alterar nenhuma parte do seu corpo, ou alterar o seu corpo todo sem trocar a cor da pele. Eles têm total liberdade para alterar a cor dos cabelos, a cor dos olhos, a cor da pele, o sexo e até mesmo a idade. A metamorfomagia é um poder hereditário, ou seja, ela é passada de geração em geração, de pai para filho, e não pode ser adquirida, aprendida ou desenvolvida ao longo da vida de um bruxo. É uma ajuda muito grande para um metamorfomago o domínio da transfiguração, justamente porque essa matéria trabalha com as transformações humanas. E ao contrário dos animagos, os metamorfomagos têm total liberdade e controle sobre as suas transformações. Porém, existe uma regra: os metamorfomagos só podem se modificar, só podem se transformar em características humanas. Como exemplos de metamorfomagos temos a ninfadora Tonks, que é a Auror, que aparece nos filmes, e o filho dela, que é o Ted Lupin. O próximo não é uma habilidade, e sim um tipo de... vejamos. Um tipo de objeto mágico. Número 2, Olho Mágico de Alastor Moody. Esse olho mágico é um objeto elétrico e redondo que foi adicionado após a perda do seu olho direito. Suas habilidades variam entre girar 360 graus e ver através de qualquer coisa, seja ela pedra, madeira, capas de invisibilidade e até mesmo a parte de trás de sua cabeça. Animago é a denominação dada ao bruxo ou bruxa que tem a capacidade de se transformar em um animal em específico. Ele pode se transformar em um animal e voltar à forma humana quando bem entender. O bruxo ou a bruxa que quer virar animago não escolhe o animal que vai se transformar. Eles só descobrem esse animal depois da primeira transformação deles. Isso porque a forma animal do bruxo vai ser um reflexo de sua alma. Um animago é diferente de um bruxo transfigurado, porque um bruxo transfigurado, ele é só um animal. E um animago mantém a capacidade humana de pensamento e também mantém sua expectativa de vida. Como exemplo, temos o Perebas, que era o rato do Ronnie, e depois descobrimos que na verdade era o Pedro e ele viveu por 12 anos na forma de um animago. A animagia é uma magia muito antiga, datada de 3.000 anos antes de Cristo. O primeiro animago com um registro oficial conhecido é o Falcon Assalon. Eu acho que eu falei certo. Falcon Assalon. Calma aí. O Falcon viveu na Grécia Antiga e o animal que ele se transformava, como o nome sugere, era um falcão. Essa é uma habilidade que dá para aprender, ou seja, dá para você treinar e se transformar em um animago. Porém, é algo extremamente difícil. Para um bruxo virar animago, ele tem que ir lá no Ministério da Magia, se apresentar, e então o Ministério Internacional da Magia vai te reconhecer como animago, vai preparar todo um esquema para poder te treinar com segurança e provavelmente vão te dar um mestre de transfiguração. Alguns dos animagos conhecidos são Rita Sticker, Pedro Pettigrew, como eu já falei, Sirius Black e Thiago Potter.
A quarta habilidade da nossa lista é a clarevidência. A capacidade de ver além dos sentidos do mundo físico. É um dom hereditário e normalmente só as meninas nascem com ele. Sua característica principal é a previsão do futuro, porém os clarevidentes têm outros poderes, como prever perigos, prever hipóteses de situações e também criação de profecias. A única clarividente que eu conheço, eu não sei vocês, mas que eu conheço, pelo que eu pesquisei, é a Sibila Trelawney. Eu não sei pronunciar o nome dela, então é esse nome que tá aparecendo aqui. Passando aqui para avisar que se você chegou até aqui, deixa o like, por favor, se inscreve no canal também e vamos para o quinto. Em quinto lugar temos a oclumência, ou a proteção mágica da mente contra a penetração externa. O bruxo oclumente tem o poder de fechar a mente magicamente contra os usuários da legilimência. É uma habilidade muito antiga e existe desde os tempos medievais. Como exemplo de alguns portadores do poder de reorganizar e controlar a mente, temos Severo Snape, Bartholomew Crouch Jr. e Draco Malfoy. Finalmente chegamos ao último item da lista que, cara, em minha opinião, é o melhor. Não tem habilidade melhor que essa no mundo bruxo. E o sexto item é... Ofidioglossia. O dom natural de conversar com as cobras também é algo hereditário. Não existe ninguém que tenha aprendido ou desenvolvido essa fala que antes não teve um parente que a falasse. Com exceção do Harry Potter, porque o Voldemort passou alguns poderes pra ele quando deu a Avada Kedavra nele, a cicatriz, blá blá blá. Essa história vocês com certeza sabem, né? É uma linguagem que não dá pra se aprender, porém o bruxo mais atento, ele pode ouvir e reproduzir, como vemos com Ron lá nas Relíquias da Morte. Isso não quer dizer que o Ron saiba, ele apenas ouviu e reproduziu o som. O único bruxo conhecido que não fala, mas entende a língua das cobras, é ninguém menos que Alvo Dumbledore. Ele não consegue falar com uma cobra, mas ele entende a língua das cobras. Como se você estivesse assistindo um anime legendado. Você não fala japonês, porém está entendendo o que está se passando por causa da legenda embaixo. É basicamente isso com o Dumbledore, só que sem legenda. Ele simplesmente entende porque o Dumbledore é o Dumbledore, cara. Os ofidioglottas não falam só com seres não mágicos, só com cobras. Eles também podem falar sim com criaturas mágicas. Ou com outros tipos de répteis, como por exemplo o basilisco e o faro sutil. Todo ofidioglota também consegue conversar entre si com a língua das cobras, como se fosse a coisa mais normal do mundo, como se todo mundo conseguisse falar aquela língua, mas só eles entendem. Os ofidioglottas não só conversam com as cobras, eles também conseguem influenciá-las e manipulá-las a fazer algo que eles queiram. Infelizmente, no mundo da magia, ser um ofidioglota é algo mal visto por causa de Salazar Sonserino. E todo ofidioglota é considerado um bruxo das trevas. O primeiro bruxo ofidioglota que temos registro seria Herpus o Sujo, que viveu muito tempo atrás lá na Grécia Antiga. E os bruxos mais famosos, que são ofidioglottas, são o próprio Voldemort e o fundador da Casa Sonserina, o Salazar Slytherin. Se você chegou até aqui e gostou de alguma curiosidade, já se inscreve no canal, ativa as notificações, dá o like e comenta aqui qual dessas habilidades você gostaria de ter. Até a próxima e mal feito, feito!